Olá pessoal, tudo bem? Vamos nós para mais uma das nossas videoaulas, complementando alguns conteúdos que já foram abordados na videoaula da Agenda 4, ok? Existem dois termos, duas situações que gostaríamos de abordar com um pouquinho mais de profundidade em relação a esses temas. O Project Charter e a lista de atividades. São duas situações bastante importantes que merecem uma complementação em cima daquilo que a gente já trabalhou na aula, na videoaula normal, ok? Um Project Charter, ou, em português, termo de abertura do projeto. Perfeito? Vocês vão encontrar essas duas situações. Inclusive, se não tem lá naquela sua atividade da Agenda 1, volta lá, Project Charter. Não se preocupem só em colocar a tradução do tema. Que tal naquilo lá fazer dele um glossário com a explicação dos termos que vocês estão encontrando ao longo do tempo? Então já tivemos aí em situações anteriores, brainstorm, o Project Charter e outras que vocês vão voltando e colocando. Muito bem. O Project Charter, então, é um documento que vai fazer a abertura oficial do projeto. Ele vai compor o plano de gerenciamento de integração do projeto. Ok? Como vocês já perceberam, já viram nas diversas aulas, nós vamos construir vários planos. Plano do escopo, de gerenciamento do escopo, gerenciamento da integração, gerenciamento. Nós vamos construir vários planos. A cada atividade, então, vocês perceberam que ao final nós temos um plano de gerenciamento. Tá? Esse documento, esse termo de abertura, ele é um documento que autoriza a existência do projeto, ele oficializa, ele fornece ao gerente do projeto toda a autoridade necessária para trabalhar com os recursos que forem necessários para chegar ao objetivo final do projeto. Okay? É bastante comum, quando iniciamos um projeto, em que você já tem lá no termo de abertura, que a gente, ao estar dentro de uma organização, faça uma verificação em relação a outros projetos existentes, para você saber se algumas coisas que estão sendo utilizadas lá, ferramentas, materiais, etc., podem ser utilizados no seu, e aí nós evitamos um gasto desnecessário, ok? É muito comum, né? Por exemplo, em construtoras, eles têm várias betoneirinhas ou aquelas máquinas de bater concreto. E elas vão mandando a cada uma das obras de acordo com a sua necessidade. Aqui o gerente de projeto vai poder fazer uma coisa semelhante a essa. Ele vai poder ver, eventualmente, em outros projetos, o que é que ele tem disponível. Ou o que é que a organização tem e que pode oferecer para o projeto, evitando um custo, evitando um investimento. Então, de repente, ela tem uma sala onde você vai poder instalar a sua equipe, ela tem equipamentos, mesas, cadeiras, você não vai precisar fazer a locação, compra de equipamentos, porque a empresa tem como lhe disponibilizar. Então, esse documento te oficializa a entrar lá dentro. Por quê? Porque quem publica ele, quem determina é o patrocinador do projeto. Você já viu, o patrocinador é a pessoa que está pedindo para nós o projeto. Okay? Esse documento, ele vai garantir que ao longo de todo o processo do projeto, nós permaneçamos alinhados ao nosso escopo. Uma das informações bastante importantes que estão dentro do termo de abertura é o que será feito, é o escopo. Então, como ele está definido para mim lá no comecinho, eu vou sempre olhar o que está escrito lá para me basear nele, tá? O que tem, por exemplo, no projeto? Vocês vão encontrar no PM Box 6, página 81, uma lista de situações. E como vocês estão numa atividade, vejam se o termo de abertura do seu projeto, que você está trabalhando, tem essas características ou tem
como se fossem respostas a esses tópicos. Qual a finalidade, qual o objetivo, quais são os requisitos, quais os riscos. Vocês percebem que eu insisto na questão riscos, porque sempre é uma situação que me preocupa bastante. Quais os riscos, quais os cronogramas que estão envolvidos, quais os recursos que estão disponíveis, quem são os interessados, os stakeholders, e desses stakeholders, quais são os mais importantes? Todos, mas alguns terão um grau de importância maior e divididos em 2 níveis, como aqueles que estão extremamente favoráveis ao nosso projeto, aqueles que eventualmente não o são, ok? Tenho bem em mente esses 2. Então, lá no termo de abertura do projeto, quem são os interessados positivos ou aqueles com os quais eu vou poder me apoiar e aqueles com os quais eu vou ter que, sei lá, tomar um cuidado, porque eles podem me trazer algum prejuízo. Tá? Datas de início, datas de término, datas que vocês vão colocar para estar prestando contas ao gerente do seu projeto em relação de situações específicas, em que a equipe vai reportar ao gerente, em que o gerente vai reportar ao proprietário. Esses contatos são bastante importantes e eles precisam ser pré-agendados. O projeto ele tem que ser pleno de controle, de acompanhamento. Tá? E, normalmente, finaliza-se esse documento com assinaturas tanto do gerente do projeto quanto, principalmente, do proprietário. Beleza? Então, estamos aqui com o nosso Project Charter. Demos início. Vocês vão começar a trabalhar o projeto e vão ver quais as atividades que são necessárias para desenvolvê-lo. O que é que eu tenho que fazer? Okay? É como se nós estivéssemos planejando uma festa, que é um dos exemplos que eu estou usando, que vou usar ao longo do curso com vocês. Bom, então o que eu preciso fazer para essa festa? Bom, eu preciso ver quem são os convidados, eu preciso ver salão, eu preciso ver buffet, eu preciso ver isso. Você vai listar atividades. Uma técnica bastante interessante é o chuva de ideias, o brainstorm. Tá? Podem usar? Podem. Livre. Pessoal, vamos fazer uma festa? O que precisa? E vai anotando. Né? Se é festa infantil, aproveitem e peçam opinião à criança. Você está fazendo a festa para ele. E vai fazendo todo aquele levantamento. Não precisa, nesse exato instante, se preocupar com uma sequência extremamente lógica. Atividade 1, atividade 2, depois essa, depois aquela. Isso nós vamos cuidar num próximo momento. Tá? Num próximo momento. Hoje eu só quero o quê? Quais as atividades que eu vou precisar? Posso acertar e ter todas as atividades num trabalho único, exclusivo como esse? Sim. Posso acrescentar atividades ao longo do processo? Com certeza. Tá? É bastante comum. Nossa, esqueci disso, esqueci daquilo. Uma situação normal nos dias de hoje. Conforme você vai se aprofundando, você vai ganhando mais conhecimento daquilo que você está fazendo e novas ideias poderão ir surgindo. Mas, por favor, não percam o foco. O foco final do seu projeto. Não comecem a abrir demais o leque nesse momento. Listei minhas atividades, eu vou poder, posteriormente, em cima dela, criar um cronograma, quando cada uma delas vai acontecer. Isso nós vamos abordar em agendas futuras, perfeito? Vou pegar o escopo do meu trabalho, aquilo que vai ser feito, e vou quebrar ele em partes, em atividades, em pedaços, de modo que, ao somar todas as minhas atividades, eu tenho o meu escopo. Não me falte nada. Por exemplo, fiz tudo para minha festa e, num determinado momento, eu esqueci de comprar pratinho para servir o bolo.
essa atividade pratinho passou em branco de todo mundo que estava envolvido. E está lá a sua festa, rolando, bacana, todo mundo se divertindo e na hora de servir o bolo, sem pratinhos. Nós não atingimos o escopo, que seria uma festa sem problemas. Entendido? Tomem esse cuidado. Aqui para vocês um exemplo bastante simples e com poucas atividades, óbvio, só para vocês entenderem o processo. Então eu vou fazer meu projeto é uma festa de aniversário, né? Já ficou bastante evidente para vocês. O que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou definir o local, eu vou definir quantos convidados, eu vou ver como é que é a característica desses convidados, se eu vou fazer uma festa para criança, se eu vou fazer uma festa para adulto, se tem pessoas com algum tipo de restrição alimentar. Você vai fazer um levantamento e aí em cima disso você vai continuando. Qual vai ser o bolo, o tipo de bolo, qual o formato dele, vai ter recreação, não vai ter recreação. Você vai listando essas atividades e fazendo uma descrição sobre elas. Quantas atividades? Quantas forem necessárias para que o seu projeto chegue ao sucesso que é desejado, né? No meu caso aqui, a minha festa de aniversário seja um sucesso. Todo mundo saia contente, satisfeito com o que aconteceu nela. Perfeito? Bonito? Legal? Nos vemos na próxima semana, pessoal. Um abraço a todos e até lá.